Boa tarde, telespectador. Segunda-feira, dia de nós sabermos o que vai acontecer na Câmara, o que aconteceu na Câmara de Vereadores na semana passada. Mas antes disso, deixa eu fazer uns comentários. A indústria da multa, muitos têm ouvido falar recentemente, agora, principalmente agora que está para ser feita a reinstalação dos pardais, numa série de rodovias do Estado, principalmente nós vamos ser afetados aqui entre Bento Gonçalves e Porto Alegre, Caxias, Porto Alegre. E a EPTC lá em Porto Alegre já está funcionando o radar móvel à noite. Aqui nas nossas rodovias nós estamos funcionando com o radar móvel com a polícia rodoviária. Há muita controvérsia com relação a isso. Há quem diga que a indústria da multa, porque eles ficam escondidos, etc. e tal. Há quem diga, não, mas quem anda na velocidade da pista regulamentada não precisa se queixar com a multa, não tem o porquê ser multado. Sim, é verdade. Só que tem um detalhe. O artigo 88, 89 e 90 do Código de Trânsito Brasileiro são muito claros com relação à sinalização de rodovias. E na sinalização inclui também a sinalização de velocidades. Se pergunta então, o meu questionamento de muita gente é, por que em alguns locais a velocidade é 60 km por hora? Qual é o estudo técnico que foi feito para justificar uma placa que diga 60 km por hora? Aqueles que colocam as placas lá, que mandam colocar, não andam a 60 km por hora nesses locais. Porque é quase que impossível hoje um automóvel que nós temos com toda a tecnologia, que o Fernando Collor de Mello chamou de carroças em 1992, e aí nós passamos a ter carros em melhores condições, tem que mudar a sinalização. Tem rodovias que a velocidade pode ser, sim, 100 km por hora. Um comandante da polícia rodoviária disse para mim, não uma vez só, várias vezes, eu quero que meus policiais fiquem visíveis. Eu não quero multar cadáveres. Então tem um cara lá com um radar móvel, tá, segurando aqui, apontando, e multa 120, 130, 140. Aí o cara passa, 20 dias depois, 25, recebe a multa em casa. Mas e se aquele cara que estava a 130 explodir contra uma família que está passeando, matar toda a família? Multamos o cadáver? Quer dizer, algo está errado. A forma como tem que se interpretar isso tudo tem que ser muito bem pensada. Não é assim que se faz. Aliás, prestem atenção onde a polícia rodoviária se posiciona com os radares. Há escolas ali perto, grandes empresas, alto fluxo de pessoas. Este é o detalhe. Eles se posicionam, que nem aqui, aí na 122, a gente passa ali por São Vendelino, logo em seguida tem um lançantezinho, só tem uma casa no lado direito, uma casa tem ali. E seguidamente eles estão lá, uma parada de ônibus ali, estão lá escondidinho, multando quem passa por ali. A velocidade é 80, nem eles andam 80. Isso é o que eu me refiro. A sinalização é adequada conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro? Aliás, deem uma olhadinha aqui, você do DAIR, da Polícia Rodoviária, ponham no papel isso, que a sinalização entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa é uma imoralidade, uma indecência. Isso não existe, essa pista não podia ter sido liberada para trânsito, não pode transitar veículos por ela, porque ela não cumpre o Código de Trânsito Brasileiro. Vocês não cumprem, mas os outros têm que cumprir. Sinalizam rodovias com velocidadezinhas ridículas, que não comporta mais, porque eram velocidades quando a rodovia era de chão batido, lá de 40, 50 anos atrás. Por que isso? Indústria da multa, sim. Energia elétrica. Ontem à noite uma matéria muito interessante, numa grande rede nacional de televisão, mostra em que patamar estão todos os reservatórios de água de São Paulo. Não chove naquela região toda, ali na região sul, sudeste melhor, há muito tempo. Inédito na história isso. Obviamente, as usinas hidrelétricas não estão fornecendo a energia adequada. Só que o governo investiu para esses momentos, que aliás que ninguém imaginou que pudessem acontecer, uma estiagem tamanhamente prolongada, investiu em termoelétricas. Obviamente mais caras. Agora se pergunta,
Na minha casa, eu pago energia mais cara, sim, mas eu quero ter energia elétrica. A empresa tem que pagar mais caro? Sim, tem que pagar mais caro. Por quê? Porque custa mais caro a energia elétrica em função de problemas climáticos. Não chove. Nós não temos geração de energia elétrica hidrelétrica adequada. E nós alicerçamos a nossa fonte de energia em cima de hidrelétricas. Como é que descobriram só isso agora? Esse é o problema. O problema energético brasileiro vem de mais de 50 anos. E nós estamos fazendo uma usinazinha hidrelétrica aqui, gigolhando um rio acolá, etc. Tal. Pensar realmente em se fazer, buscar uma solução eólica, solar, energia, uma série de fontes de energias limpas que nós temos, como já tem a própria Shell, lá na Inglaterra, investiu 1 bilhão e 200 milhões de euros na energia solar. Mas é muito cara. A energia solar é muito cara. Gigolhar o Rio das Andes é baratíssimo. Aliás, alguém já foi conferir as medidas mitigatórias do impacto ambiental delas? Já faz 10, 12 anos que estão funcionando? Ninguém foi. Continua tudo como dantes na casa de Abrantes e como está escrito na coluna do Antônio Frisso, lá de 2000, 2001, 2002, que eu dizia tudo o que ia acontecer e está acontecendo. Pois é. Vamos pagar a energia mais cara porque ela é mais cara. Porque nós temos problemas de hidrelétrica no país, porque os gigolôs dos nossos rios não podem usar, porque não tem água mais. Tem problema de abastecimento de água em São Paulo. É bem assim, exatamente assim. E ninguém faz milagres. Só isso. Fim de semana futebolístico, o Grêmio ganhou do Figueirense. Foi bonito de ver. Que pobreza técnica. Aquele pessoal todo que foi assistir o jogo, que cobraram caríssimo lá em Santa Catarina, tinha que ter recebido o dinheiro de volta. Porque foi algo assim deprimente o futebol apresentado pelo Grêmio e pelo Figueirense. O Grêmio fez um gol a 5, 6 minutos, sei lá, deveria ter goleado o Figueirense, porque foi expulso um jogador deles. Não. 1-0 e no fim ainda o Figueirense deu um sufoco ali no Grêmio, viu? Claro, o goleiro não trabalhou, não criaram situação de gol, tudo, mas tinha o controle do jogo. Uma pena, lamentável. Nós continuamos jogando com 10. Aquele 9 lá, que eu já nem falo mais o nome dele, é algo para ser estudado. Por que ele ainda continua jogando num time profissional? Pior, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Lamentável. O Internacional pegou o Flamengo ontem, que o Flamengo não existe. Se não for rebaixado esse ano, ninguém mais vai ser rebaixado, porque o Flamengo é a coisa mais lamentável que já vestiu a camisa do Flamengo na história. Tomou 4, para ter tomado 12. E ainda mais tem um jogador expulso, né? Só que depois aconteceu aquilo que realmente tem que ser muito bem analisado. Torcedores do Internacional depredaram um posto de gasolina, uma loja de conveniência, foram presos, etc. e tal. Tem a gente que ainda está preso. A multa que foi aplicada lá era 10 mil reais, não tinha o dinheiro, então foram para o presídio central. Quer dizer, será possível que essa gente não tem cabeça mesmo? Vão para um jogo de futebol, ganham de 4-0 e depredam um posto de gasolina? Complicadíssimo. Uma borracha no lombo faz aquilo que os pais não fizeram em casa, educá-los. Quem sabe a polícia começa a educar essa gente com um cacetete no lombo, como manda o figurino. Eu vou voltar daqui a pouco com o presidente da Câmara de Vereadores, Valdecir Rubo, para nós falarmos sobre a reunião da semana passada e a de hoje, que vai acontecer às 18 horas.